Bom dia, pessoal. Meu nome é Leandro Félix. Hoje é dia 10 de abril de 2025 e hoje o tema vai ser bem legal, tá? A gente vai falar sobre referências e aferição de sinais vitais, tá? Muitas das vezes você tem os aparelhos em casa, você sabe aferir, você sabe identificar esses sinais vitais, porém não sabe o que é alto, o que é baixo ou não sabe o que fazer, tá? Com o resultado que deu ali. Por isso, o que fazer? Bom, pessoal, dentro desse assunto aí, existem alguns aparelhos que as pessoas às vezes têm em casa, tá? No caso aqui o manguito, que afere a pressão arterial, ou o oxímetro, que afere frequência cardíaca e saturação. Às vezes a pessoa tem esse aparelhinho em casa, sabe aferir, mas não sabe qual que é a referência de sinais vitais, tá? Dá uma frequência cardíaca num determinado número, a pessoa já acha que está alto, já acha que está baixo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Lembrando que os sinais vitais que eu vou passar aqui para vocês é referência protocolada, tá? Cada pessoa tem sua peculiaridade, cada pessoa tem o seu HD, tem pessoas que têm o DPOC aí, que é uma doença pulmonar que pode dar uma saturação mais baixa, ou a pessoa que é hipertensa já pode dar uma pressão arterial mais alta, tá? Isso depende de cada pessoa, de cada comorbidade que essa pessoa já tem, mas nós vamos falar sobre referência aqui, tá? Vamos falar sobre pressão arterial primeiro. A pressão arterial considerado normotenso, a pessoa que tem uma pressão normal, a pessoa que tem uma pressão entre 12 por 8, tá? Ou 120 por 80. É considerado normotenso, tá? É considerado hipertensão, ou seja, a pessoa que já tem uma pressão alta, a pressão acima de 140 por 90, ou seja, 14 por 9. É considerado uma pessoa hipertensa, tá? E é considerado uma pessoa hipotensa, ou seja, pressão baixa, a pessoa que está com a pressão abaixo de 90 por 60, abaixo de 9 por 6, tá? Falando sobre frequência cardíaca, pessoal, isso a gente está falando em adulto, tá? Lembrando que criança e neonatal já são outros números, outras referências, tá? Dentro da frequência cardíaca é considerado uma pessoa que esteja normocárdio, ou seja, com a frequência cardíaca normal, uma pessoa que esteja entre 60 e 100. Tá? É considerado normocárdio, é considerado bradicárdio, ou seja, ela está com a frequência cardíaca baixa, abaixo de 60, tá, pessoal? E é considerado taquicárdio, uma pessoa que está com a frequência cardíaca acima de 100, tá? Falando de frequência respiratória, que é quantas vezes a pessoa respira dentro de 1 minuto, tá? É considerado uma frequência cardíaca eupneica, uma pessoa que esteja com a frequência cardíaca boa, a frequência cardíaca dentro de 16 a 20, tá? É considerado eupneico, uma frequência cardíaca boa. É considerado bradipneia, uma pessoa que esteja abaixo de 16, tá? Ou seja, a respiração dela dentro de 1 minuto está abaixo de 16. E é considerado uma taquipneia, a pessoa que está com a frequência respiratória acima de 20. Tá? E já é considerado uma pessoa taquipneia, tá? Falando em temperatura, pessoal, esse assunto é um pouquinho polêmico, porque as pessoas às vezes acham que um determinado número a pessoa já está com febre, né? É considerado uma pessoa com hipotermia, a pessoa que esteja com a temperatura abaixo de 36, tá? Ou seja, essa pessoa aí está com a temperatura abaixo dos parâmetros normais aí. É considerado uma temperatura normal, uma temperatura boa, a pessoa que esteja entre 36,1 e 37,2, tá? É chamado de pessoa afebril, tá? É considerado uma pessoa febril a pessoa que esteja com a temperatura entre 37,3 e 37,7, tá? Então é considerado uma pessoa febril. Tá? Ela não está com a febre ainda, porém assim, já começa a dar um pontinho ali para a gente ter uma atenção maior. É considerado já uma pessoa com febre, tá? A pessoa que esteja aí entre 37,7 até 39, tá? Aí já pode estar tomando alguma precaução de tomar alguma medicação para tentar baixar essa febre, tá? É considerada hiparexia, a pessoa que esteja acima de 39 já é considerada, já é um caso mais preocupante, tá? Tem que estar levando essa pessoa até um serviço médico aí para ver o que está acontecendo, que a chance dessa pessoa entrar em convulsão é grande, tá? Falando agora de glicemia capilar, que é a quantidade de açúcar no sangue. Pessoal, é considerado aí uma glicemia boa quando a pessoa está 2 horas sem se alimentar e essa glicemia aí dá entre 70 e 110,
tá? Deu entre 70 e 110, a pessoa está mais de 1h30, 2 horas sem ingerir nada, é considerado uma glicemia boa, tá? Abaixo de 70, é considerado que essa pessoa está hipoglicêmica, tá? Já tem um pontinho de atenção aí, dá alguma coisa para essa pessoa se alimentar, para aumentar um pouquinho essa glicemia aí, porque a chance dela ter uma síncope aí, um mal súbito aí é grande, tá? Se essa glicemia for baixando muito, tá? E é considerada aí uma pessoa pré-diabética aí, essa glicemia aí está acima de 150, tá? Já gera um pontinho pra gente aí, é bom estar procurando um serviço médico aí para estar fazendo os exames específicos e identificar mesmo se é uma hiperglicemia que essa pessoa está tendo, se ela está tendo uma diabetes já ou não, tá? Pessoal, lembrando que esses números são referências protocolares, tá? Depende muito do HD de cada pessoa, das comorbidades que essa pessoa tem para estar tomando alguma decisão sobre algum sinal falado, mas lembrando que pode seguir essas referências aí, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.